Nossa aula de história vai da página 26 até a página 29 do nosso livro. Então vamos lá. Os navegadores portugueses foram bem-sucedidos em suas expedições, tá? E na época ficou conhecida como grandes navegações. Nós temos aí um mapa, tá? Vocês vão observar as rotas marítimas que foram feitas, as descobertas que foram percorridas por navegadores portugueses no século XV, tá? Nós temos cores verde, roxo, amarelo para representar os navegadores. Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias. Então vamos conhecer agora as navegações e os navegantes. O navegador português Bartolomeu Dias, na trajetória amarela, foi o primeiro a navegar para o extremo sul do continente africano, contornando o Cabo da Boa Esperança em 1488. E com isso ele e sua tripulação encontraram um caminho para chegar ao Oceano Índico, partindo do Oceano Atlântico, e esse parecia ser um bom caminho marítimo para chegar às Índias. O segundo, Vasco da Gama, que é o trajetório roxo. Outro navegador português, liderou uma viagem marítima de Lisboa, em Portugal, até Calicut, na Índia. Isso ocorreu em julho de 1497. A viagem demorou cerca de 10 meses. Depois, em 1499, a frota de Vasco da Gama retornou a Portugal carregando uma verdadeira fortuna em especiarias e artigos de luxo. E com os lucros conseguidos nessa viagem foram enormes, o rei português montou uma nova frota com destino às Índias. Essa expedição foi realizada em 1500, foi comandada pelo navegador português Pedro Álvares Cabral, tá? Que é o trajetório verde, e segundo alguns historiadores, no caminho para as Índias, Cabral e sua frota teriam ancorado próximo ao Monte Pascoal, no atual estado da Bahia, no Brasil. Foi nesse momento que houve o descobrimento do Brasil, que nós vamos ver em uma outra aula, tá? Então, vocês podem observar no mapa cada trajetória e cada navegador no momento. Para fazer as navegações, as grandes navegações, os navegadores, eles utilizaram técnicas e conhecimentos. Para navegar pela imensidão dos oceanos, os navegadores do século XV e XVI, eles se orientavam, em geral, pelas estrelas e também observavam o mapa para se localizar. Além disso, eles contavam com a ajuda de alguns instrumentos de navegação. Na época, tem 2 deles a seguir aqui, tá? Astrolábio, tá? Como esses instrumentos, os navegadores conseguiam identificar a posição dos astros, por isso que o nome é astro, né? Começa assim. O Sol e as estrelas. No céu, medir a altura deles em relação ao horizonte e assim localizar-se em alto mar. Mais complicado, né? A bússola, tá? Já há muito tempo criada. Hoje em dia quase não é mais usada, como a gente já comentou, né? Tem o GPS. Esse é instrumento usado, composto com uma agulha magnetizada, tá? Posicionada em um plano horizontal e graças ao campo magnético da Terra, a agulha magnetizada aponta sempre para o eixo norte-sul, indicando o norte. Aí eles conseguem identificar os outros pontos, que a gente já sabe que são os pontos cardeais e colaterais. Na página 29 do nosso livro, tem uma informação aqui em cima, geografia, conectando com geografia. É uma curiosidade aqui legal para vocês. Como vimos, os navegantes também utilizavam mapas. Era comum que na tripulação houvesse pelo menos um cartógrafo, ou seja, uma pessoa responsável para fazer mapas. Assim, a cada nova viagem, os mapas eram aperfeiçoados e ganhavam novas formas, tornando-se mais detalhados e ricos em informações. Hoje, a tecnologia é uma grande aliada dos cartógrafos. Esses profissionais utilizam fotografias aéreas realizadas por aviões e imagens captadas por satélites, por exemplo, para fazer mapas, tá? Os recursos da informática permitem uma grande precisão na confecção dos mapas na atualidade. Coisa mais de moderna hoje em dia, tá? Então, faça os exercícios, leiam os textos para não ficar confuso, tá bom? Tem que reler para responder.